Oi pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar então sobre pontuação, que foi uma dúvida bem recorrente por aqui nos últimos dias. Para que serve a pontuação? Bom, primeiro de tudo, a pontuação ela meio que manda na forma como a gente vai falar ou como a gente vai ler um texto, por exemplo. Porque a pontuação é quem regula a entonação que a gente vai usar para falar uma determinada coisa, ou então a velocidade que a gente vai usar na nossa fala e assim por diante, certo? O primeiro sinal de pontuação sobre o qual a gente vai falar é a vírgula. Bom, quando a gente é pequeno, que a gente tá lá no 6º ano, antes até, né, às vezes a professora ensina pra gente que a vírgula ela é uma pausa. Mas a vírgula ela tem funções muito além de ser uma pausa. Por exemplo, a vírgula ela serve para separar termos dentro de uma oração que possuem a mesma função. Vou dizer para vocês um exemplo. O menino berrou, chorou e reclamou. Nessa frase, berrou, chorou e reclamou são verbos, né? Então, no caso dessa oração, a vírgula está separando palavras com a mesma função sintática, ou seja, está separando verbos, que é uma das principais funções da vírgula. A vírgula também serve para isolar o vocativo. Lembrem que o vocativo é quando na nossa frase a gente se refere ao nosso interlocutor e fala com ele de alguma maneira, chama a atenção dele. Então, se eu dissesse, por exemplo, assim, o exemplo, né? Então, minha querida, não sei mais o que te dizer. Esse minha querida é o vocativo e ele fica separado entre vírgulas. Uma coisa que a gente pode usar, assim, uma regrinha para saber se a vírgula está no lugar correto, numa oração também, é colocar as vírgulas como se elas fossem parênteses. Então, se aquilo que está antes da vírgula se liga diretamente com aquilo que está depois da vírgula, a nossa vírgula foi colocada no lugar correto. Mas claro que é importante a gente saber por que essa vírgula está ali, né? E aí a gente também pode ter a vírgula para isolar o aposto em uma frase, por exemplo, assim, o João, ex-integrante da comissão, veio assistir a reunião. Então, esse ex-integrante da comissão é um aposto, ele é uma informação extra que eu tô falando sobre algo, nesse caso sobre o sujeito, né, que fica ali isolado entre vírgulas. A gente também usa vírgula para separar termos quando a gente tem a antecipação desses termos na oração. Por exemplo, quando a gente muda a ordem direta das frases, né? Por exemplo, se eu disser assim, nada se fez naquele momento para que pudéssemos sair. Geralmente a ordem direta dessa frase seria, naquele momento nada se fez para que pudéssemos sair. E esse nada se fez adiantado na frase tem que ficar isolado, separado, né, por vírgulas. Mesma coisa se eu disser para vocês assim, uma vontade indescritível de beber água eu tive naquele momento. A ordem direta seria, eu tive naquele momento, ou naquele momento eu tive uma vontade indescritível de beber água, né? Então, sempre que a gente muda a ordem das frases e antecipa argumentos, é importante que eles fiquem separados por vírgulas. Outro caso bem comum que a gente precisa do uso da vírgula, né? Para separar conjunções que são explicativas, né? Ou até conectivos também. Quando a gente fala assim, isto é, por exemplo, então, além disso, pois, porém, etc. Certo? A gente precisa do uso da vírgula para isolar essas expressões explicativas, tá? A gente também usa vírgula para separar nome de local e data, por exemplo, quando a gente coloca lá Santa Catarina, dia tal, mês tal, etc, né? Precisa ser separado por vírgula. E também a gente usa a vírgula para isolar orações adjetivas explicativas, ou seja, aquelas explicações que a gente coloca no meio das nossas orações. Se eu digo assim, por exemplo, o filme que você me indicou é muito bom. Ao invés de dizer só que o filme é muito bom, eu tô explicando ali naquela oração explicativa no meio da minha frase, né?
que aquele filme indicado realmente era muito bom. Então, tem que ser separado por vírgulas. E basicamente é isso, né? Claro que na nossa entonação a gente sabe que para falar, né, a vírgula serve como uma pausa, mas ela não é simplesmente uma pausa, ela tem inúmeras funções e é bem importante prestar atenção nisso, certo? Os pontos, então. O primeiro deles é o ponto final. O ponto final ele é utilizado em final de frases para realmente finalizar aquilo que está sendo dito. Uma pausa longa a gente aprende, né? E também ele é usado em abreviaturas quando a gente quer abreviar uma palavra. Senhor, senhora, e eu quero abreviar, eu preciso colocar um pontinho, certo? O ponto de interrogação é usado para formular perguntas, né? Perguntas diretas, como por exemplo, você quer ir ao cinema? Nesse sentido. Ele também é usado nessas expressões que indicam surpresa, indignação, quando num contexto alguém conta alguma coisa, acontece alguma coisa e a gente fala assim, o quê? Nossa, sério? Né? Depois a gente tem o ponto de exclamação. Ele é sempre utilizado depois de frases que expressam sentimentos distintos. Pode ser entusiasmo, pode ser surpresa, pode ser uma ordem, pode ser um espanto, pode ser medo, certo? Como frases assim, iremos viajar. Eu tô fazendo uma afirmação, ela pode ser empolgante, iremos viajar. E aí eu uso o ponto de interrogação, de exclamação. Por exemplo, se eu disser assim, que horror, não esperava por essa atitude, né? Também eu posso usar um ponto de exclamação, porque eu estou dando mais ênfase naquilo que eu tô falando, certo? Quando a nossa intenção é expressar ao mesmo tempo um questionamento e um espanto, ou um questionamento e uma admiração, a gente usa um ponto de exclamação com um ponto de interrogação. Como, por exemplo, se eu dissesse assim, o que eu posso fazer agora? Né? E aí fica a dúvida e a exclamação, certo? Quando eu quero intensificar uma admiração a mais e que não tem problema nenhum em repetir o ponto de exclamação ou de interrogação, né? Eu quero intensificar aquilo que eu tô dizendo. Se eu disser assim, com muita ênfase, né? Não. E aí eu coloco lá 3 pontos de exclamação. Não tem problema, tá? O uso das aspas. As aspas, elas são usadas para indicar a citação de alguém. A gente coloca no início e no fim de uma frase que é de outra pessoa, que outra pessoa falou aquilo ali, mas eu quero usar no meu texto ou na minha explicação, enfim. Né? Ela também é usada para mostrar que uma expressão é estrangeira, ou para neologismos, ou para gírias na nossa escrita, né? Por exemplo, a palavra outdoor, se eu quiser dizer, aquele outdoor chamou minha atenção. Outdoor é uma palavra que deve vir entre aspas, porque ela não é própria da língua portuguesa, certo? Os 2 pontos. Bom, os 2 pontos, eles são usados quando se vai fazer uma citação ou introduzir a fala de alguém. E aí a gente vai criar um texto com um diálogo, por exemplo, né? Ele respondeu, aí 2 pontos. Não, muito obrigado. Então aqui eu estou usando 2 pontos porque eu estou mostrando a fala de alguém. Ou então se eu fosse fazer uma citação, né? E também eu posso usar os 2 pontos quando eu quero indicar uma enumeração, né? Quero lhe dizer algumas coisas. 2 pontos. Não quero isso, não quero aquilo e não quero aquilo outro. Então eu vou fazer não uma enumeração direta. Pode ser, mas não necessariamente, né? Eu posso falar vários elementos sem enumerar propriamente, né? O ponto e vírgula. Bom, o ponto e vírgula, ele é usado para separar itens numerados, por exemplo, né? Eu faço uma lista e aí coloco o primeiro item, ponto e vírgula. O segundo item, ponto e vírgula. Terceiro item, ponto e vírgula. Certo? Sempre o ponto e vírgula. E aí, quando eu acabei a minha lista, depois do meu último item, eu coloco ponto final. Certo? E ele também serve para separar um período que já se encontra dividido por vírgulas, né? Então, por exemplo, se eu disser assim, ele não disse nada, apenas olhou de longe, sentou por cima da grama, queria ficar sozinho com seu cão. Então, eu posso, nesse caso, usar o ponto e vírgula para separar um período que já foi usado vírgulas em excesso. Então, se eu colocasse mais uma,
seria uma frase que ficaria mais complexa para o entendimento, certo? As reticências. Bom, as reticências elas são usadas para indicar a supressão de um trecho, a interrupção de um trecho ou para dar uma ideia de continuidade do que estava sendo dito, certo? Eu posso dizer assim, espero que... E aí, reticências. O que será que eu espero? Né? Essa frase ela foi interrompida. E aí eu uso a reticências, certo? Os parênteses. Os parênteses são bem importantes, né? Eles são usados quando a gente quer explicar algo melhor daquilo que foi dito, ou fazer uma indicação de algo, mas eu não quero que aquilo interfira diretamente no meu texto. Eu coloco entre parênteses. Lembra? Tudo que está antes de um parênteses e tudo que vem depois tem que ser ligado diretamente. Então, quer dizer, se uma pessoa quiser pular aquela informação na minha escrita, por exemplo, ela vai ler o que está antes juntando com o que está depois. E aquilo que está entre parênteses é uma indicação de quem eu estou falando, ou é uma explicação extra, etc. Certo? O travessão, por exemplo, ele é utilizado para indicar a mudança de interlocutor em um diálogo, né? A gente usa ele principalmente para marcação de diálogo, né? Então, quando, por exemplo, que ideia você tem para revelar? Aí o fulano responde, não sei se as minhas ideias serão bem-vindas. Então, essa troca de diálogo para marcar que é outro personagem que está falando, né? Num texto. Uma troca de interlocutor realmente. Para separar orações intercaladas que desempenhando a função de vírgula dos parênteses, a gente pode usar o travessão com a mesma função, né? Ele vai fazer o mesmo trabalho que a vírgula faz e que o parênteses faz. Eu posso dizer, precisamos acreditar sempre, disse o aluno, que tudo dará certo. Vamos pensar nessa situação atual, né? E, usando esse travessão, veja, a gente pode substituir ele por vírgula ou por parênteses e a função, o entendimento, vai ser sempre o mesmo, certo? Ele também pode servir para colocar uma frase em evidência ou uma expressão, uma palavra, né? Por exemplo, o prêmio foi destinado ao melhor aluno da classe, uma pessoa bastante esforçada. Então, eu estou colocando uma ênfase ali no final, né? E é isso. Eu espero que vocês tenham entendido bastante sobre pontuação. Se ficou qualquer dúvida, vocês podem escrever depois, tá? E também perguntaram, quando falaram sobre pontuação, o uso dessa pontuação nas redações. Eu acredito que agora que vocês sabem um pouco mais sobre quando usar, ou para que usar, como utilizar cada um dos pontos que a gente tem na nossa língua, vocês já vão saber automaticamente como que a gente vai construir uma redação utilizando esses pontos, né? Para que a gente vai fazer uso deles na nossa escrita. Não tenham medo de escrever, que é bem tranquilo, né? A utilização vai sendo naturalizada, assim, ela vai se naturalizando. Bastante leitura vai ajudar com isso também. E sempre pensar na elaboração das nossas frases, né? Eu preciso ser clara naquilo que eu tô falando para que todo mundo me entenda e por isso a pontuação é muito importante. Uma vírgula colocada no lugar errado faz toda a diferença, positiva ou negativa, né? E é isso, tá bom?